Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à aula do dia 17 de novembro de 2020, onde nós vamos revisar um pouquinho a aula anterior e passar uma atividade que você deverá copiar e responder as questões do seu caderno. O espaço econômico africano. Então, na aula anterior, nós vimos onde o autor coloca para nós que o continente africano ele não deve ser visto como apenas um continente pobre, porque ele é repleto de contrastes e riquezas. E dentre as riquezas, nós vimos que são as riquezas naturais, né? Principalmente as riquezas minerais. A maior parte dos países africanos, eles tentam, de uma certa forma, se industrializar, mas o seu crescimento econômico, ele acontece devido à agropecuária e o extrativismo mineral. Nós vamos ver que há uma grande dependência dos países africanos em relação à mão de obra especializada, à tecnologia de outros países, a empréstimos, a financiamentos de governos estrangeiros, que muitas vezes acabam explorando as riquezas do continente africano, né? Nós vimos também na aula anterior que as maiores dificuldades econômicas encontradas pelo governo é que as suas economias, suas atividades que geram dinheiro, né, são relacionadas ao setor da economia, setor primário. E esses produtos do setor primário, eles não têm um preço fixo, há uma variação de preço nas exportações. Né? Então, a mesma hora que eles estão ganhando dinheiro em um produto que está em alto valor no mercado internacional, de repente o preço cai e isso torna as atividades econômicas de alguns países difícil. Né? E nós vamos ver que, além dessa questão de variação dos preços dos produtos, nós temos também, dentro do continente africano, países que são dependentes de importações de produtos industrializados, tanto da Europa como da China e também dos Estados Unidos. E alguns países um pouco mais industrializados dentro do próprio continente fornece produto para aqueles que ainda não conseguiram. Nós vamos ver que dentro do continente africano há uma tentativa, né, de estar cada vez mais desenvolvendo o parque industrial. Mas o que está sobressaindo, crescendo rapidamente, é o comércio e a prestação de serviços. E dentro dos serviços, nós vamos ter um destaque aí da parte do turismo, porque há muitos safaris, né? Devido à beleza natural, aos animais que são encontrados, né? Na região aí de vários países do continente africano. Também, na aula anterior, vimos sobre a economia da agropecuária, como ela é importante. Apesar de cerca de um terço do solo africano que é aproveitável, né? Um terço do solo que se aproveita, porque uma grande parte vamos encontrar climas desérticos, semiáridos, e isso dificulta, porque na maioria de alguns países eles têm que fazer a cultura de irrigação. E essa agricultura e pecuária é de grande importância para a população. Nós vamos ver que a agricultura e pecuária empregam mais da metade da população do continente africano. As famílias dependem muito, porque eles praticam a chamada agricultura familiar, com as lavouras de subsistência, que são fundamentais para a população rural em diversos países africanos. Nós vamos ver que essas características de trabalhar a terra, de extrair seu produto, da sobrevivência relacionado ao setor primário, vem desde o período colonial.
né? Com as monoculturas. Naquela época, fazia-se a monocultura para exportação, e hoje nós vamos ver que muitos países africanos também trabalham nessa forma. Planta-se um produto só, não para o produto interno do país, mas para exportar. E nós vamos ver a grande importância também da agricultura familiar. É uma forma de subsistência, de sobrevivência, né? Então, vamos compartilhar aqui com vocês um texto onde que você vê a importância, né? E o autor coloca aqui, primeiramente, a grandeza, a imensidão do território africano, chamando atenção, porque apenas a Ásia é maior do que o continente africano. Os setores econômicos em que os países africanos apresentam algum destaque constituem a herança do seu passado colonial, o que eu acabei de mencionar para vocês. O extrativismo e a agricultura, setores em que são baixos os investimentos e os custos da mão de obra, cuja produção é destinada a abastecer o mercado externo. Ou seja, planta-se muita lavoura, mas esses produtos em grande quantidade, nas lavouras de monocultura, acabam sendo exportados, né? E os países africanos são pouco desenvolvidos industrialmente. A gente viu que eles até tentam se industrializar, mas acontece que, devido às dificuldades de mão de obra especializada, de dinheiro e de tecnologia avançada, eles se tornam quase que países de setor econômico primário, mas tem indústrias, sim, em desenvolvimento. Né? Não é uma indústria igual dos países desenvolvidos, são indústrias que estão crescendo. Agora nós vamos trabalhar a tarefa no caderno. Você vai pegar o seu caderno e escrever: Instituto Educacional Emmanuel, Instituto Educacional Emmanuel, Goiânia, 17 de novembro de 2020. Tarefa em sala. Quem não pôde ver a aula online, vai fazer em casa, porque é uma forma de você estar revisando o capítulo 7. Então, todo o capítulo 7, ele vai estar na sua avaliação, e o capítulo 8 até a página 386. Tudo sobre o continente africano. Questão número 1. Em qual parte da África predomina a população negra? 90% da população é praticamente do islamismo, é praticante, né? 90% da população é praticante do islamismo, religião, né? Foi colonizada pelos povos árabes. Fica ao sul do deserto do Saara. Então, veja bem, quando a gente começou a estudar o capítulo 7, nós vimos a divisão, a regionalização do continente africano. O autor colocou para nós um mapa onde está na página 364 a regionalização do continente africano em 5 partes. Mas ele não comenta no texto sobre essas 5 partes. Ele só fala que há uma regionalização da África onde se divide a África do Norte, do Oeste, África Central, África Austral e o chifre da África. Essa divisão do mapa que ele coloca na página 364 é a divisão, é a regionalização, levando em conta os aspectos histórico, cultural e econômico. Ele coloca esse mapa e, em seguida, ele fala de uma outra regionalização que leva em conta os aspectos étnicos e religiosos, onde ele vai dividir a África em África Islâmica e África Subsaariana. Então, eu quero saber
nessa questão qual parte da África aqui é África Islâmica e qual parte é África subsaariana. O deserto do Saara, na questão 2, divide o continente africano em duas regiões. Quais são? Acabei de te contar. Então, vocês vão copiar essa atividade, relembrando o conteúdo de vocês. Vou aguardar um tempo e vou passar para a nova parte das questões seguintes. Lembrando a vocês para fazerem uma leitura do conteúdo com muita atenção, porque várias questões de simulado, de Enem, de vestibular, está dentro desse conteúdo. Afinal, a história do continente africano é importantíssima. Nós, na formação do povo brasileiro, temos aí o povo africano. Então, a gente tem que aprender sobre a cultura deles, sobre a forma em que eles viviam, né? Faz parte da nossa história também. Vamos agora para as questões seguintes. A questão número 3. Quais oceanos banham a África do Sul? Lembrando a você, eu tenho bem aqui junto comigo o mapa mundi, né? E aqui você tem o continente africano. Então, a África do Sul é apenas esse país aqui, ó. E eu quero, na questão número 3, quais oceanos banham a África do Sul? Você, no seu livro, pesquisa, ou muitas vezes você já lembra, quais são esses dois oceanos que nós temos aqui banhando a África do Sul. Questão 4. Em qual país e continente aconteceu o apartheid? Então, são duas respostas. Em qual país e qual continente aconteceu o apartheid? Lembrando aí que foi um período muito triste, né, da história do mundo, porque o apartheid apartava as pessoas de acordo com a cor da pele, né? Questão 5. Qual é o nome tribal de Nelson Mandela? Porque a gente viu que o continente africano é formado por várias tribos, várias etnias. E quando você tem aí no capítulo 7 a foto de Nelson Mandela, você tem ao lado dele o nome tribal de Nelson Mandela, tá? Então é só você fazer uma pesquisa que você vai ver aí o nome tribal de Nelson Mandela. Que Nelson Mandela é uma figura importantíssima dentro da história, não só do continente africano, não só da África do Sul, mas do mundo. Porque em 1993, Nelson Mandela chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E foi um homem que lutou muito pelo próximo. Questão número 5. Qual é o nome tribal de Nelson Mandela? Questão número 6. Você não vai copiar questão e responder, porque não tem nenhum objetivo, nenhuma finalidade. Você vai pensar em todas as nossas aulas, em tudo que foi falado sobre o continente africano, aí você vai criar, elaborar uma pergunta, uma questão, e vai responder. Então, elabore e responda uma questão sobre o continente africano. Então, você vai lembrar do conteúdo que nós trabalhamos e elaborar uma questão. Pode ser simples, mas que seja de acordo com aquilo que você aprendeu. As questões são essas. Você encontra todas as respostas no seu livro. Eu acredito que deu para copiar.
Então, você faça uma leitura, estude e tenha uma boa tarde e estude bastante.